Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Olá, sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do podcast Ordem para Conversar, onde já sabe, até ao último instante, a única ordem que aqui se impõe, neste espaço de análise e reflexão, é mesmo esta: conversar. Como sabem, nesta temporada temos dado a conhecer conversas com os atuais dirigentes da OSAI, gravadas poucos meses após a tomada de posse. E este episódio de despedida será especial, pois na verdade hoje partilhamos 3 episódios e 3 conversas, as 3 conversas que tivemos com os 3 presidentes dos nossos 3 conselhos regionais da OSAI. Isto porque, embora em áreas geográficas distintas e com desafios e oportunidades também diferentes, trabalham em harmonia e por uma mesma missão: garantir uma ordem próxima dos seus associados, conhecedora das suas realidades e que decida em diálogo. Por isso, e aplicando apenas a ordem do alfabeto para numerar os mesmos, nestes episódios finais e especiais daremos a conhecer as conversas com o Presidente do Conselho Regional de Coimbra, Bruno Monteiro Branco, com o Presidente do Conselho Regional de Lisboa, Débora Riobon dos Santos, e com o Presidente do Conselho Regional do Porto, Nicolau Vieira. Neste episódio, especificamente, ouviremos o sotaque do Norte, ou seja, do Conselho Regional do Porto, da OSAI. No entanto, antes, as respostas da bastonária Anabela Veloso às dúvidas e perguntas deixadas pelos nossos associados. Sra. Bastonária, boa tarde, muito obrigada. Mais uma vez cá estamos e mais uma vez temos questões dos nossos associados. Aliás, aproveito para agradecer, porque é sempre bom contar com a participação de todos e só assim é que isto faz sentido. A primeira pergunta que nos chega para este episódio está relacionada com o projeto Ordem para Escrever, e é questionado se qualquer associado pode escrever para jornais locais e como é que deve agir, digamos assim, para poder participar. Olá, Ana. Olá a todos. Naturalmente que queremos muito que todos participem. E é uma forma de todo o território ficar coberto, porque ainda, felizmente, ainda temos muitos jornais ou quase todos os concelhos, portanto, não só nos distritais ou nas grandes cidades, será uma forma de valorizarmos a profissão localmente, portanto, era um gosto muito grande que os nossos associados participassem no nosso projeto e iam ter mais visibilidade localmente, a profissão, portanto, claro que temos depois algumas normas, vou dizer assim, ou regras internas para depois preparar, para também não ser sempre o mesmo a escrever. Por exemplo, se forem vários colegas do mesmo concelho, vão sendo alternados, portanto isso também vai havendo a colaboração local de todos os colegas e a participação com temas variados, temas locais, temas nacionais, e isso vai ser muito bom, e essa colaboração depois com a colaboração da Ordem, com as linhas orientadoras, para garantirmos também que há segurança no que estamos a publicar, que há coerência, será sempre uma mais-valia. Portanto, o apelo fica, queremos contar com todos para este projeto. É isso mesmo, é só, aliás, é manifestar interesse, que nós aqui estamos ansiosos por acolher mais pessoas neste projeto, o projeto Ordem para Escrever. Sra. Bastonária, uma outra questão que nos chegou está relacionada com o pagamento de cotas por débito direto, e questionam-nos se é fácil aderir. Sim, o pagamento de cotas por débito direto cresceu muito em 2025, também fizemos alguma divulgação e também quando há a entrega do kit aos novos associados informamos logo que têm essa opção. Tem a vantagem que tem um desconto associado a este débito direto mensal, ou seja, este débito direto só funciona se for pagamento mensal, portanto não se aplica, por exemplo, nas cotas anuais, são coisas distintas, mas é simples, é seguro, vai evitar esquecimentos que muitas vezes acontecem nos nossos escritórios na Roda Viva, e também para os nossos serviços, também ajuda aqui na diminuição de burocracia no expediente, vou dizer assim. Basta preencher um formulário que está disponível na nossa página, preencher, assinar, e esse tem mesmo que ser enviado por correspondência para a nossa sede, portanto na Rua da Artilharia 163, e os serviços depois tratarão e têm a vida facilitada, portanto com essa regularização automática. Sra. Bastonária, mais uma vez, muito obrigada. Também isto simplifica certamente a vida de muita gente ao conversarmos e esclarecermos estas questões de uma forma tão direta e tão simples. Muito obrigada. Obrigada.
Esta será com toda a certeza uma tradição a manter na terceira temporada. E obviamente, para saber quando e como colocar a sua pergunta, bastará acompanhar a OSAI nas redes sociais. Quanto à conversa deste episódio, não é só o sotaque que distingue o território abrangido pelo Conselho Regional do Porto e os associados que aqui instalam o seu escritório. Da resiliência ao gosto por conviver, Nicolau Vieira faz questão de fazer desta marca a marca do legado que pretende deixar. Quer ir ter com os associados e quer provar que há motivos para saírem dos seus escritórios e virem ter com a Ordem e os colegas. Sobre isto e muito mais, conversamos com o Presidente do Conselho Regional do Porto. Hoje viajamos até ao Conselho Regional do Porto, temos connosco o seu Presidente, Nicolau Vieira, e eu começo exatamente porque vamos viajar até ao Conselho Regional do Porto, até à zona, à região, às regiões abrangidas por este Conselho Regional. Começo por perguntar o que é que distingue a realidade abrangida, gerida, acompanhada pelo Conselho Regional do Porto, o que é que faz dela diferente em relação ao que são as outras realidades acompanhadas pelos outros Conselhos Regionais? Ora bem, é interessante porque conhecendo as pessoas do Norte e a sua vontade e forma de estar, é esta a primeira grande distinção. Penso que será a grande frontalidade, a forma aguerrida de fazer e de lidar com os assuntos. O que não deixa de acontecer noutros concelhos regionais, mas no Porto sente-se mais e quem é do Norte sente que efetivamente as coisas funcionam desta maneira porque temos uma forma muito apaixonada de estar e acho que sentimos e vibramos muito com aquilo que fazemos, com aquilo que conseguimos projetar nos nossos clientes e as vitórias e dói-nos muito a frustração de não termos conseguido o que nos propusemos. Eu penso que será um pouco esta a realidade a área. Depois temos, vamos chamar sub-áreas, os outros distritos, o feitio forte do Transmontano, a grande vontade de estar presente sempre, embora a distância seja quase como um impeditivo, que não é, mas gostam de estar. O Viana do Castelo, com toda a sua beleza e riqueza e aquela vontade forte, a presença, os minhotos, que também têm as suas características lindíssimas, naturalmente que o Porto, com o seu forte sotaque, e a troca dos Bs pelos Vs e os Vs pelos Bs. E temos Aveiro, que acho que, na minha perspectiva, são gentes que têm já a primeira grande... Quem está na área marítima, na orla marítima, mas já sentem um pouco o estarem afastados dos grandes centros. Mas é isto o Porto, é isto o Conselho Regional. E perguntava, sendo Presidente do Conselho Regional do Porto, depois também há quase um ganho de experiência no que é esta flexibilidade para ir ao encontro de todas as expectativas e anseios. É preciso também se trabalhar esse lado para conseguir compreender o que é a realidade de cada colega? Sim, isto eu diria uma luta. Não é uma luta, mas é um constante em que nós temos que estar presentes, temos que
que perceber as suas pequenas diferenças que tornam também as grandezas de todos os colegas, e o facto de estar em Vila Real, ou em Sabrosa, ou em Chaves, ou em Mirandela, ou em Santo Tirso, ou Braga, o que seja. Isto obriga sempre a quem dirige o Conselho Regional a uma presença constante com os colegas, o querer estar com eles, porque eles também me exigem isso, a mim ou qualquer um que esteja neste lugar. E os demais conselheiros do Conselho Regional do Porto também já sentiram que, a partir do momento que aceitaram este mandato, que os próprios colegas também já exigem um pouco mais, porque esperam de nós uma atitude, uma presença, e é isso que temos que estar com eles e demonstrar. Ouvi-los, sim, essencialmente ouvi-los. Agora, em termos mais, digamos assim, procedimentais, há uma partilha de realidades entre os 3 conselhos regionais? As questões são muito similares nos 3 conselhos regionais, ou há realmente ainda alguma disparidade em matérias que chegam até vós, até às vossas mãos, para serem tratadas? Eu penso que nestes últimos anos tem acontecido algo que para muita gente se calhar era impensável, mas os 3 conselhos regionais têm vindo a trabalhar muito bem em conjunto, algo que não é o Nicolau que é diferente, mas os 3 presidentes, quer no mandato anterior, quer no atual mandato, sentem penso eu sinto uma necessidade de estar próximo dos restantes conselhos e trabalharmos em conjunto, porque na realidade nós estamos a trabalhar todos para o mesmo. O associado, seja ele da área de Coimbra ou de Lisboa ou do Porto, têm pontos de concordância e de discordância nas matérias em que nós estamos envolvidos. Há uma vontade muito grande de trabalhar em conjunto e espero que se mantenha nos próximos anos. E gostaria muito que a partir de agora, se havia alguma rivalidade, ela que não transpareça como em tempos parecia que estávamos de costas voltadas, cada um a trabalhar para o seu lado, mas neste momento trabalhamos muito em conjunto, e cada vez mais, e penso que isto melhora também aquilo que nós podemos dar aos associados, porque se trabalharmos em conjunto podemos estar mais próximos, que é aquilo que se ambiciona. Referiu segundo mandato, e uma das perguntas que eu gostava mesmo de colocar é se num segundo mandato se olha para trás, se repensa alguma coisa, se renova alguma maneira de fazer. Há sempre esse exercício? Ele começou quando acedi, e a verdade é esta, acedi à recandidatura. E porque nos primeiros tempos isto não estava nos meus planos, e eu estava um pouco desiludido com o desempenho, e não era a minha intenção. O que obrigou, efetivamente, a repensar, refazer, perceber onde se podia melhorar e se pode melhorar. Infelizmente houve a necessidade de refazer a equipa, mas uma vez remodelada, foi criar os objetivos, traçar
mais exigência, porque também senti que houve coisas que no passado não correram assim tão bem. E, portanto, nós queremos melhorar isso e a vontade de estar mais próximo com os associados e disponibilizar-nos mais obriga-nos a mudar um pouco do que foi o passado para este presente. E aquilo que nós queremos é mesmo estar mais próximos ainda daquilo que ocorreu no passado e trabalharmos com todos e ouvir, essencialmente ouvir, que acho que foi uma das coisas que pode ter falhado um pouco. Não é que não deixássemos de ouvir os associados, mas como tínhamos traçados determinadas metas e havia outras linhas, não se ouviu tanto e eu quero ouvir e nós queremos ouvir. E perguntava, eu sei que estamos no início, mas se hoje pudesse dizer algo que acontecendo e sendo alcançado no final o fizesse sentir isto valeu a pena, o que é que seria? Eu deixava-me bastante satisfeito no final do mandato o sentimento de dever cumprido, ter conseguido captar a atenção dos colegas naquilo que entendo que neste momento é muito importante, que os colegas têm que saber lidar uns com os outros no dia a dia, na proximidade. Eu neste momento sinto que é mais fácil nos juntarmos em frente a um ecrã do que nos juntarmos numa sala. E para mim é muito importante a partilha. E a partilha só acontece quando nós estamos juntos. Se enfrentam um ecrã, e para mim, desculpem-me, mas é verdade, nua e crua, eu vejo 150 participantes numa conferência, mas 12, 13, 14 é que efetivamente estão connosco, porque ligam a câmara. Os outros eu não sei se eles estão lá. Um ecrã, um quadrado negro num monitor não me seduz. Não faz contar com partida. Não faz contar, não. E a verdade é que nós pretendemos realizar o maior número de eventos possíveis, mas presenciais. Porque se queremos a proximidade, eu gosto de cumprimentar as pessoas, eu gosto de falar com os colegas, gosto de ouvi-los e através de um ecrã não é a mesma coisa. Aliás, era mesmo uma das perguntas que lhe trazia, porque realmente vivemos tempos de redes sociais, de videoconferência, de recorrer às plataformas, acabamos por ficar com essa herança ainda mais depois da pandemia. É muitas vezes necessário voltar a outros tempos, recuperar então esses encontros, essa proximidade, esse presencial, esse estar com, até para poder cumprir devidamente a missão de ouvir e dar voz ao que são os anseios da região? Sim, para mim é primordial conseguir recuperar o antes-Covid. Sim, a verdade é que o Covid afastou-nos muito. E afastou-nos de tal maneira que muita gente, muitos colegas, preferem refugiar-se atrás de um ecrã, de um monitor. E depois, quando nós os contactamos, e é isto que me move mais, eu falo com o colega e ele diz: mas eu não conheço ninguém. Pois, não conheces ninguém porque não apareces, não vens. Foi-me colocado na última conferência organizada pelo Conselho Regional do Porto esta questão de fazer o online. E eu volto a dizer que a bandeira deste Conselho Regional não é fazer o online, é o presencial. Nós queremos que os colegas se encontrem
que se conheçam, que troquem experiências, contactos, porque é muito importante nós, se aumentarmos a nossa carteira de contactos, nós temos um vasto leque de possibilidades de, tenho uma dúvida, eu hoje ligo ao Manel, ou à Maria, ou ao António, muito diferente de ir à rede social, ao grupo da rede social, e colocar lá a minha questão. Eu não me lembro, deu-me uma branca e preciso disto. Porque a experiência e a forma que depois é transmitido o conhecimento é muito diferente de meia dúzia de linhas num grupo, numa rede social. É importante, as redes sociais são importantes, ajudam-nos muito na divulgação, são uma ferramenta fantástica. E eu aposto neles. Nós trabalhamos Facebook, WhatsApp, mas isso não é a nossa essência. Os solicitadores eram conhecidos pela sua oralidade. E nós temos que recuperar isto, temos que perder o medo de estar frente a frente a conversar uns com os outros, mesmo que não conheçam. Eu quando cheguei a esta profissão, o primeiro evento que fui foi uma assembleia regional, que naqueles tempos a Assembleia Regional levava imensa gente. E estão a imaginar um miúdo na profissão que não conhecia quase ninguém. A forma que eu tive de lutar contra esse isolamento foi ligar aos meus colegas e dizer: eu vou, e tu tens que vir, que eu preciso de companhia. E então éramos 4 ou 5 e que já não estávamos sozinhos. E conhecemos colegas fantásticos que se apresentaram, que trocámos ideias. E é assim que as coisas começam. E é isto que eu gostaria. E é quase irónico como nós conseguimos transformar ferramentas que aumentariam supostamente a nossa interação em ferramentas de isolamento. Sim, é irónico. É irónico, porque a verdade é que as redes sociais acabaram por isolar os profissionais. E eu lembro-me que, voltando, por exemplo, a 2003, aos agentes de execução, era fantástico, juntavam-se todos e em grupos grandes ou pequenos grupos, a partilha era enorme. Ok, nós hoje em dia não temos uma nova especialização, até temos os técnicos de cadastro, que também se vão juntando e vão conversando. Mas e os solicitadores? Porquê é que os solicitadores também não se juntam? Mesmo até os próprios agentes de execução. É neste ponto que o Conselho Regional é importante ao criar eventos presenciais que provocam isto. Provocam o contacto, a proximidade, o diálogo. E perguntava-lhe, até partindo da história que partilhou, era um daqueles conselhos que dava logo a quem está a chegar à profissão, estejam presentes na vida da Ordem? Sim, claro. Sempre. E eu lembro-me de ter ido com os demais membros. Nós fomos entregar, na altura entregávamos os kits de boas-vindas. Hoje é um procedimento diferente e mesmo como delegado distrital, o meu conselho sempre ao novo associado era para aparecer. Se começares a aparecer, não vais ter problemas, não te vais sentir sozinho. Compreendo que as experiências ao longo dos anos mudaram muito. Os cursos da Câmara para as licenciaturas
nas faculdades, porque provoca uma certa distância. A própria vida provoca essa distância. E é diferente porque nós estamos numa faculdade, no banco da faculdade, e temos colegas de sítios díspares, dispersos um pouco, e que acabam por criar uma ligação muito ténue, em que vai ser só ali dos bancos da faculdade. Quando nós conseguirmos que essa ligação se proporcione para os eventos da OSAI, depois de eles estarem inscritos, e eles conseguirem trazer, porque há sempre aquele que quer estar presente, se conseguir trazer mais um ou outro colega, as distâncias acreditem, ficam curtíssimas, mesmo que tenham que percorrer 100, 150 km, só o facto e o prazer de estar junto e conversar, nem que seja meia hora, é uma experiência fantástica e que eu aconselho a todos. E se também, neste caso, eu acredito que muitas vezes quem chega se pergunta em que ocasião, porquê que eu terei de contactar o meu Conselho Regional? Há várias situações, há várias questões, há vários momentos na profissão que vão explotar esta necessidade e que possam de alguma forma já ser identificados num momento inicial? O Conselho Regional tem a porta sempre aberta para todas as questões e dúvidas, porque é o local em que a OSAI está mais próxima do associado, para além de termos os delegados distritais e concelhios, mas o Conselho Regional tem ali a porta aberta para da mais simples questão, que seja, sei lá, como é que eu peço as vinhetas? Nós estamos lá para ajudar, para explicar, ou do que é que eu preciso para chegar. Eu precisava de um empregado forense, há alguma bolsa? Nós também respondemos isso, para além do nosso site, claro, mas nós respondemos isso. Nós ajudamos em questões mais complexas. É frequente, por exemplo, os colegas nos colocarem questões relacionadas com os impedimentos que existem na nossa profissão, porque há muitas dúvidas, mas a porta está aberta para todas as questões. E o presidente do Conselho Regional, que eu bem conheço, recebe os colegas, que eu sei que ele recebe. Os colegas me pedem reuniões e ele atende. Lá está, é um bom palco para nós darmos eco a essa possibilidade, ou seja, é uma porta aberta, os serviços estão lá, mas também é possível, até por outras questões, até mesmo para apresentar sugestões e contributos. Na verdade, fazem todos a ordem. Na verdade, todos fazem a ordem. E é interessante essa questão dos contributos, porque nós constantemente estamos a pedir. Eu sei que os colegas, por vezes, são um bocadinho, principalmente os mais novos, são um pouco mais acanhados, porque têm receio. Não tenham receio. Porque ninguém vai estar ali a julgar. Não só trazerem as suas sugestões, mas também trazer os seus anseios e as suas preocupações. Por vezes nós podemos ter a solução para eles. Tem havido revisões estatutárias, as competências dos órgãos regionais também têm vindo a mudar. Por muitas vezes que se ouve falar até da palavra esvaziamento, eu perguntava se situações como esta, desafios como este, se superam acima de tudo com o diálogo, a cooperação e a criação de quase de uma rede de equilíbrios, porque são os rostos, como disse, são os rostos em proximidade da ordem, entre os diversos órgãos. Tem de ser assim que se faz frente, digamos assim, a estas questões mais
no papel? Ou seja, na prática depois podem-se encontrar soluções? Sim. Infelizmente, as alterações estatutárias vieram esvaziar as competências dos conselhos regionais. Com muita pena minha, mas foi esta a decisão que foi tomada e decidida. É uma das minhas bandeiras, a tentativa de recuperar algumas competências. Não me canso de dizer, os conselhos regionais, pela sua proximidade dos associados, nós podemos fazer mais do que aquilo que o Conselho Geral nos deixa fazer. Podemos fazer mais, podemos colaborar mais. Nós somos uma porta aberta na região, no Porto, que é aquilo que me compete, porque é o Porto, e podemos ajudar muito a OSAI, até no próprio crescimento como instituição, se efetivamente acreditarem nos conselhos regionais como um órgão competente, com capacidade e liderança para resolver muitas das situações que são colocadas. E deixarmos desta coisa de por competência delegada do Conselho Geral. Essas competências deveriam ser, efetivamente, dos Conselhos Regionais. Elas são exercidas pelos Conselhos Regionais, mas, infelizmente, sempre com este epíteto de por delegação. Penso que, nos últimos anos, os Conselhos Regionais e o Porto, acima de tudo, têm demonstrado que têm capacidade para receber mais competências. Os dirigentes nacionais penso que já o perceberam. Estamos naturalmente sob a alçada de um estatuto que impede, mas temos trabalhado muito, temos dialogado e percebemos que também há vontade desta direção da nossa bastonária em que seja uma realidade, seja ela por delegação de competências, mas pelo menos somos chamados para estar presentes nos órgãos de decisão, o que também, para todos os efeitos, dá uma maior transparência para os associados, porque aquilo nós podemos depois transmitir mais em concreto do que é a vida da nossa ordem. E agora, olhando para o que acontece para lá da ordem, isto é, muitas vezes acredito que os conselhos regionais também sejam convocados para representar institucionalmente a OSAI na sua área de abrangência. Tem vindo a sentir mudanças naquilo que é o reconhecimento da ordem e dos profissionais que a ordem representa? A sociedade já percebe mais, já está mais alerta, já tem mais noção do que é o papel dos profissionais e da própria ordem no funcionamento do país, no funcionamento da justiça? Tem havido uma maior abertura. Ainda não estamos no ponto de estar satisfeitos. E eu não estou satisfeito. É uma das formas de vincar a presença do Conselho Regional do Porto, da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, é estar presente. E eu tento, o máximo que posso, responder positivamente a todos os convites que nos são endereçados. E não são poucos. Mas continuo a dizer que são poucos. Porque ainda há instituições que ainda não nos dão reconhecimento, não nos reconhecem. Algumas ainda, se calhar, não se lembram de nós. Acho que fica melhor. Não se lembram de nós. E para nós voltarmos a estar presentes e a ser reconhecidos, nós também temos que o chamar.
e eles têm que vir aos nossos eventos, estar presentes, conhecer, saber o que é que nós fazemos, o que é que somos capazes. Mas isto é uma luta constante. Penso que em determinada altura, no nosso passado, se calhar não fomos competentes suficientes para perceber que era necessário estar presente e achámos que seria uma perda de tempo. Mas nós temos que estar presentes para poder ser lembrado e reconhecido. As instituições vão-se fazendo assim, nestes pequenos eventos, colóquios, tomadas de posse. É muito importante, do meu ponto de vista, estar presente numa tomada de posse no qual fomos convidados. Primeiro porque essa instituição vai perceber que nós os respeitamos. E vai-se lembrar de nós, da nossa existência. Se nós não aparecermos uma vez, provavelmente na seguinte tomada de posse podemos sair da lista e portanto não vai haver esse contacto. No entanto, temos efetivamente no Norte, temos trabalhado em conjunto com a Fornop, que junta os conselhos regionais ou conselhos diretivos das demais ordens com assento na região Norte, e temos trabalhado também em conjunto. Agora foi uma série de eleições também por todo lado e portanto estamos um pouquinho parados, mas isto vai recomeçar. Mas é importante também estar lá, porque é a mesma situação. Estes contactos permanentes entre estas instituições permite-nos que podemos expor melhor as nossas ideias, o nosso ponto de vista, o que nós fazemos e dar-nos a conhecer, e isso é muito importante. E estamos a chegar ao fim da nossa conversa e eu creio que o mote para esta última pergunta é claro. Perguntava-lhe se, tendo agora esta oportunidade, que mensagem é que deixaria aos associados? Passaria por algo como venham ter connosco? Sim, se não foram venham ter connosco, estamos à vossa espera e disponíveis para vos ajudar, colaborar. Gostávamos muito de receber as vossas sugestões. É muito importante. Eu lembrava aqui um caso único no Conselho Regional, mas no mandato anterior nós tivemos uma associada que idealizou uma mini jornada em Miranda do Douro, que o Conselho Regional depois colaborou na organização, que foi um dia fantástico, e partiu da ideia de uma associada. Não foi o Conselho Regional, não foi o delegado distrital, nem o delegado concelhio que trabalhou. Nós estamos abertos e estamos aqui para colaborar com todos, seja dirigente ou não dirigente. Portanto, temos a porta aberta e estamos à vossa espera. Pronto, quiçá aqui o mote lançado para socorrer todo o Conselho Regional com jornadas locais promovidas em colaboração com os associados. Claro, quem sabe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Até à próxima. Muito obrigado, até à próxima. E seguimos com mais uma edição do espaço Helpdesk no podcast, a novidade desta temporada, que com toda a certeza terá vindo para ficar. E nós ficamos então com o Ruben Pinto, colaborador da OSAI, e mais um esclarecimento. Olá, Ruben, cá estamos para mais um Helpdesk no podcast. Muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade. Olá, Ana, é um gosto, como sempre. E hoje temos uma daquelas perguntas que, à primeira vista, pode parecer algo muito simples. Como é que isto acontece? Mas acontece. Seja porque nos enganamos, seja porque aconteceu algum problema no nosso equipamento que desmemorizou alguma coisa, seja porque nós próprios também temos dias em que
Olha, já me aconteceu umas quantas vezes, esqueci-me de qual era a senha que tinha definido para aquela plataforma. E por isso, Ruben, aqui vai a pergunta então. Ao tentar autenticar-me no webmail, surge a mensagem: erro username de login ou senha inválidos. Mas tenho a certeza de que estou a inserir os dados corretos. O que é que fazemos quando acontece este momento de desespero, Ruben? Pois bem, Ana, esta é uma questão que certamente já nos surgiu a todos nós no nosso dia-a-dia. E no webmail também não é diferente. Portanto, muito frequente é não conseguirmos saber a senha definida, grande parte das vezes por ter estado memorizada no navegador desde longa data. E quando, por alguma razão, deixa de estar preenchida automaticamente ao acedermos, nem sempre conseguimos saber qual é a senha que definimos. Ou então, por confusão com outras credenciais, ficamos convencidos que a senha tem determinada composição, mas nas várias tentativas de autenticação a resposta é invariavelmente de erro, username de login ou senha inválidos. Pois bem, aqui a solução passa de facto pela reposição da senha pela equipa técnica da OSAI, devendo ser dirigido um pedido nesse sentido ao Departamento da Ordem, nomeadamente ao Departamento de Helpdesk. E esta questão é também uma oportunidade para voltarmos a falar da plataforma de envio de SMS desenvolvida pela OSAI e que foi recentemente implementada, porque este canal permite que de forma rápida e segura se disponibilizem as novas senhas de acesso sempre que solicitadas. Ruben, só te posso dizer que adorava ter tido alguém que me tivesse ajudado em muitas situações da minha vida em que eu não sabia a minha senha. Por isso, obrigada, Ruben, por hoje nos teres deixado esta dica. Também agradeço e espero de algum modo poder ter sido útil. Obrigado, Ana. Até à próxima. Até à próxima. Chegamos então ao fim de mais um episódio da segunda temporada do podcast Ordem para Conversar. Um episódio que, conforme já explicámos, encerra esta temporada juntamente com outros 2, os quais dão a conhecer melhor os presidentes dos conselhos regionais da OSAI. Ao todo foram 11 conversas com 11 convidados que dão rosto e voz aos órgãos e equipas que lideram. Muito obrigada a todos. E neste momento de despedida, um até já, com toda a certeza, renovamos o convite. Subscreva as redes da OSAI. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads e Redes X. E adira ainda à comunidade da OSAI no WhatsApp. Seja o primeiro a saber quando e como regressaremos. E que bom que foi contar com a sua companhia. Obrigada por estar desse lado, por participar e por dar sentido a mais um projeto da OSAI. E claro, mesmo neste momento de pausa, não deixe de passar pelas plataformas Spotify e YouTube ou em osai.pt. Por lá poderá sempre ouvir ou recordar qualquer episódio destas 2 temporadas. Aliás, estamos certos de que antes de chegar ao fim da lista de episódios disponíveis, estaremos a anunciar a 3ª temporada, com muitas novidades e motivos para não a perder. No entanto, uma coisa podemos já adiantar. Neste que é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, a ordem continuará a ser só uma: conversar. Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.